Olá, bom dia. Hoje, nosso 13º dia do nosso propósito. Faltam aí 8 dias para a gente concluir. Nós estamos no capítulo 2 de Ruth. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2 de Ruth, lendo os versículos, deixa eu anotar aqui, do versículo 21, é isso mesmo? Do versículo 20 ao versículo 23, finalizando a leitura e do capítulo 2 do livro de Ruth. E essa leitura foi muito impactante, falou muito comigo. Vamos ler. Abra aí a sua Bíblia, Ruth, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Ao que Noemi declarou, que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia com os vivos e com os mortos. E acrescentou: esse homem é o nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele pessoalmente me disse: fica com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Versículo 22. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correreis o perigo de ser molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar as espigas, até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Pode ser versículos que você imagine assim: foi tudo bem com a vida dela. Mas sabe o que eu vejo nisso? É o tema do nosso vídeo de hoje. Eu vejo que Deus resolve o problema antes que o problema seja criado. Você já percebeu que Deus resolve os problemas antes mesmo da gente saber que eles existem? Às vezes a gente passa por alguma situação que a gente não entende direito, não consegue ver o fio da meada das coisas. Mas é como dizem, né? O Senhor Jesus é o grande tecelão dos meados, das linhas da vida. Então, é o tema do nosso vídeo de hoje. É como Deus já prepara o caminho, sabe? Teria muitas coisas para falar sobre isso, mas eu quero te tranquilizar nesse vídeo. A gente fala que às vezes as coisas é muito pra gente, né? Quando a gente começa a falar da palavra, a ler, a estudar, as coisas, sim, refletem muito na gente, né? Quando eu vejo essa passagem de toda essa provisão, de tudo que aconteceu com Ruth, de como as coisas foram se encaminhando e como o Senhor já tinha preparado, imagina, dentre todos os campos que ela poderia ir colher, dentro de todas as lavouras que ela poderia ir, ela foi conduzida pelo Espírito Santo aí justamente na lavoura onde tinha Boaz. E aí justamente Boaz olhou para ela. E ali chegou o ponto que deu uma virada. E aconteceu tudo o que aconteceu. Porque Deus não desampara. A gente falou essa semana ainda, falando que Deus não desampara e que Deus prepara o caminho. Eu não sei o que você pode estar passando. Talvez você esteja passando uma situação muito difícil, que você não vê uma solução, como na situação de Ruth, porque ela era viúva, mulher com uma sogra, e ela não via uma solução aparente. Mas eu quero te dizer que Deus já está preparando o caminho. E eu peço que você confie que Deus é aquele que já preparou o caminho, já preparou uma solução. A gente pode não ver a solução com os nossos olhos carnais, mas ela vem. Sabe quando tá tipo de noite assim, bem de noite, na madrugada, que às vezes a gente não vê o vislumbre do amanhecer, mas tenha certeza que vai amanhecer. Tenha certeza que o sol vai brilhar no outro dia. Pode não ser um sol de 30, 40 graus, pode ser um solzinho assim, sabe? 18 graus. Mas ele vai estar lá, com certeza. Eu até anotei umas coisas aqui, né? Falando que
O resgatador, que no caso era o Boaz, o resgatador ele tinha 3 funções: resgatar a prioridade, proteger a família e levantar descendência. Então, ele ia devolver terras para Ruth, ia dar terras para Ruth, ia proteger e formar uma família com ela, e ia gerar uma descendência, fazer com que ela tivesse uma continuidade na família dela. Como eu já falei várias vezes aqui, o Boaz, ele aponta para Cristo, né? Que também tornou-se nosso parente, né? Vamos dizer assim, quando encarnou, pagou o preço por nós e restaurou a nossa herança. Trouxe para nós de volta a vida que nós tínhamos perdido. Através da morte dele, nós podemos ter vida. Isso é tão maravilhoso, porque nós estávamos também, assim como Ruth, sem expectativa. A gente pode estar sem expectativa agora, com alguma circunstância, algum ponto da nossa vida. Antes nós estávamos sem expectativa, porque de repente não conhecíamos ainda Cristo, mas ele encarnou, pagou o preço por nós, nos convidou a sentar na mesa e restaurou a nossa herança. Então hoje nós temos vida, nós podemos viver em Cristo, uma vida abundante, uma vida feliz. E uma outra coisa importante também é quando a gente olha para Ruth, né? Ruth estava trabalhando. Ela, quando foi encontrada por Boaz, ela não estava à toa sentada, deitada numa rede. Ela estava trabalhando. Noemi estava sofrendo, né? Quando ela soube de Boaz, foi que trouxe a esperança. E Boaz estava administrando. Mas cada um ali estava fazendo uma coisa diferente. Porém, Deus estava coordenando tudo. O momento certo de Ruth conhecer Boaz, o momento certo das coisas acontecerem, tudo coordenado. Eu quero dizer para você que a gente não precisa entender tudo. Às vezes a gente até se frustra, né? Tentando entender tudo. Ai, por que aconteceu assim? Ai, por que Deus permitiu assim? Ai, por que Deus permitiu assado? Por que foi assim, não foi do outro jeito? Nananana. Mas eu quero tirar de você esse peso de achar que você tem que entender tudo. A gente só precisa ser fiel. Assim como Ruth foi fiel a Noemi e ficou junto dela. E fazer aquilo que tá dentro do nosso alcance. Ruth pensava que estava só colhendo espigas, fazendo aquilo que estava ao alcance dela. Mas ela estava colhendo redenção. Noemi pensava que ela só estava deprimida, amarga, estava vazia, como ela disse nos versículos anteriores, pensou que ela estava vazia. Mas Deus estava em silêncio, restaurando o legado dela, escrevendo lá, né, deixando a história dela como uma marca registrada. E talvez hoje você esteja apenas colhendo, só ali trabalhando, sabe? Sem perceber que Deus já preparou para você um resgate. Então, que hoje você continue fazendo aquilo que está ao seu alcance de fazer e crendo que Deus é aquele que prepara para você um resgate. Deus já colocou a solução disso tudo antes de você imaginar de ter o problema. Às vezes você tá no meio do problema, mas eu quero te dizer que Deus já deu uma solução para isso. E vem aí. E essa solução vai trazer muita alegria, vai restaurar a sua felicidade, vai restaurar a sua esperança, vai restaurar aquilo que foi perdido e vai te trazer muita alegria do Senhor. Bom, essa foi a passagem de hoje. Gente, falou muito comigo. Esse capítulo 2 aqui, olha, inteirinho, aqueceu meu coração. Me conta aí nos comentários, deixa o seu comentário, o que você achou. Finalizamos hoje o capítulo 2 de Ruth. Me conta o que você achou. Falou muito comigo mesmo. Deus já preparou, Deus já resolveu o problema antes do problema existir. Porque Ele é poderoso.
Espero que tenha falado com você também. Um grande beijo. Até amanhã, quando nós começaremos a leitura do capítulo 3. Estamos indo pro finalzinho, hein? O capítulo 3 só tem 18 versículos. E eu espero você amanhã. Um grande beijo. Fique com Deus.